Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é bem curtinho, somente para dar alguns esclarecimentos a respeito de outra parte da nossa atividade do mês de julho, tá? Então se você recebeu a atividade, foi buscar direitinho e está com ela em casa, acompanha com a gente, porque é sobre o processo de composição e decomposição numérica, tá bom? Então se você tiver sua tarefa, abre aí nessa página que eu vou mostrar agora para vocês, essa daqui. E aí a gente vai acompanhar um pouco mais sobre essa questão do processo de composição e decomposição. O nome parece um pouco complicado, mas não é muito difícil não, só é prestar atenção que vocês com certeza vão entender. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte, quando a gente aprende sobre números, a gente aprende aquela sequência numérica simples do 0, do 1 até o 9. Quando a gente inicia a sequência numérica a partir das dezenas, né, quando a gente já consegue entender que o número 10 representa uma dezena, então daí em diante a gente começa a trabalhar um pouco mais assim, elaboradamente a escrita de alguns números. Como, por exemplo, a família do 10 mesmo, né? O 11, o 12, o 13, depois vem o 20, o 30, o 40. Então, para poder aprendermos essa sequência numérica, é muito importante que a gente entenda e saiba como fazer, por exemplo, agrupamentos de 10 em 10, porque aí significa que a gente já sabe contar de 10 em 10, além de contar por unidade. Então, por isso que nessa tarefa, no primeiro quesito dessa página aí da tarefa, a gente vê que tem várias bolinhas, né? E tá pedindo para que vocês agrupem em dezenas e aí completem as frases. Aí vamos contar, né, para saber quantas bolinhas tem nessa página aí no primeiro quesito. A gente vê 14 bolinhas. Então, aí a gente pode, depois que viu que tem 14, a gente vai parar e vai pensar um pouquinho. Do número 14, quantas dezenas eu tenho? Para formar o número 14, como é que eu formo? O número 14 eu poderia estar formando como essa representação aqui, né? 10 mais 4. Isso aqui representa o número 14. 10 mais 4. Significa então que eu tendo aí 14 bolinhas, eu tenho 10 bolinhas mais 4 bolinhas para formar o número 14. Então, agrupando em 10, a gente vai apenas circular 10 bolinhas para destacar, para poder saber quantas sobram, que serão as nossas unidades, que a gente já contando já sabe que são 4, né? Então aí a gente pode formar o grupo de 10, que aí ó, você vai fazer assim, tá vendo? Vai circular, fazer um retângulo, né? Aqui no que seria as 10 bolinhas. Confirma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Tem exatamente 10 dentro desse retângulo. E ficaram para fora 4 bolinhas. O que fazer com elas? A princípio nada, porque se a atividade pediu para agrupar em dezenas, 4 não corresponde a uma dezena. Para poder chegar em 10, ainda faltam 6 unidades. Então a gente já sabe que, aqui está perguntando, há quantas dezenas? A gente já descobriu que há uma dezena. Se está perguntando quantas dezenas, a gente não pode colocar aqui 10 não, tá? Há 10 dezenas, não. Há uma dezena. Agora se fosse há quantas bolas, aí a gente colocaria 14 no total, 10 correspondendo a uma dezena, 4 correspondendo a 4 unidades. Mas aqui já está perguntando quantas dezenas, então a gente põe uma dezena, porque já corresponde a 10, né? E quantas unidades? Aí a gente coloca 4. Aí justamente o que eu coloquei aqui do lado, a gente vai repetir aqui. Como que se forma esse número 14, que eu já coloquei do lado, né? A gente já sabe, a representação é o 10 mais o 4, que vai corresponder aqui como resultado o número 14. E aí está perguntando, temos um total de 14 unidades. A gente pode dizer 14 unidades, mas dentro do 14 unidades eu tenho uma dezena, tá? E 4 unidades. Mas aqui eu posso colocar 14, tá? Temos um total de 14. São 14 bolinhas, né? Aí isso que a gente fez aqui nada mais é do que o processo de composição numérica, tá? Quando a gente pega uma informação que está aqui representada através dos desenhos e compõe através dos números, né? A gente vai ver os desenhos e representá-los numericamente. Esse é o processo que a gente chama de composição numérica, que foi um processo que iniciou a partir do agrupamento de dezenas, para que a gente possa saber quantas dezenas tem, quantas unidades tem, né? Então, tendo feito isso, agrupando em dezenas, quando a gente agrupa em dezenas, a gente presta atenção no que sobra, porque o que sobra serão as unidades. A gente aqui, ó, destrincha bem direitinho, decompõe bem direitinho, transforma, ó,
10 mais 4 igual a 14, para poder descobrirmos que o número que corresponde a quantidade de bolas é o número 14, que é a composição numérica. Aqui é a decomposição. Quando eu torno aqui, vou até marcar aqui para vocês prestarem bem atenção, aqui a gente fez o processo de decomposição, descobrindo, né, aqui em cima também, descobrindo que temos uma dezena e 4 unidades. E aqui embaixo a gente fez a composição, quando a gente coloca o número que representa aquela quantidade, tá? Aí aqui está dizendo, cada caixa, né, no segundo quesito, cada caixa com bolas de basquete tem 10 bolas. Para as Olimpíadas foram compradas 3 caixas de bolas e em cada caixa havia 10 bolas. Então, ó, se eu for representar assim, sobre esse segundo quesito, uma caixa, 2 caixas, 3 caixas. E em cada caixa há 10 bolas, né? Se a gente contar rapidinho, a gente vai ver 10 com 10, 20 com 10, 30. Então, se eu tenho 3 caixas de bola e em cada caixa 10 bolas, aqui eu já tenho 30 bolas, né? Mas a questão continua dizendo assim, e 5 bolas avulsas. Então, eles compraram essas 3 caixas de bola, cada caixa com 10 bolas, e 5 bolas avulsas, que significa que são bolas que estão sobrando fora da caixinha que eles compraram. Então, a mesma coisa do quesito anterior, que a gente contou e agrupou 10 e ficaram de fora 4. Agora é a mesma coisa, só que aqui a gente já vê ó, bem direitinho que há 10 bolas em cada uma das 3 caixas e 5 bolas separadamente. Aí está perguntando quantas bolas foram compradas. No total, quantas bolas a gente vê aqui? 10 nessa caixa, 10 nessa, mais esses 5 aqui. Essas 5 bolas que sobraram. Dá 35, né? Então aqui a gente pode colocar 35. Ele só está pedindo o processo de composição, ele não está pedindo decomposição. Se fosse para pedir o processo de decomposição, então a gente colocaria que teríamos aqui 3 dezenas e 5 unidades, tá? Mas aqui só pediu quantas bolas foram compradas no total, então isso significa que é só o processo de composição numérica. É só a representação, lembrem-se disso. Composição numérica é a representação do número de acordo com aquela quantidade. Se eu tenho aqui essa quantidade, como que eu vou representar isso numericamente? No número 35. Aí na questão seguinte, a gente vai entender um pouco mais sobre o que é então a decomposição. Aqui ó, a gente vê o número 58, a gente vai vir para cá, tá? Terceiro quesito. Aí a gente vai ver aqui pedindo para que decomponha os numerais em dezenas e unidades. A gente vê aí o número 58 e a gente vai preencher esse quadradinho com o processo de decomposição, tá? Que é semelhante a esse que eu marquei aqui no primeiro quesito, ó. Quando você destaca que tem uma dezena e 4 unidades, como foi esse exemplo aqui, aqui embaixo a gente também vai fazer a mesma coisa, só que com os números que foram dados, né, as informações que foram dadas neste novo quesito, né? Aqui se tem o número 58, então a gente tem 5 dezenas e 8 unidades, né? Então, este é o processo de decomposição, tá? Quando a gente pega, vê que o número já foi dado, ó, então a gente não vai reescrever o número, a gente vai destrinchar o número em pedacinhos, como se fosse isso, tá? Então, por isso que aqui, esse primeiro número, ele sempre vai ser o da dezena, se eu só tenho 2, né? Só tenho dois algarismos, então o primeiro vai ser o da dezena, o segundo vai ser da unidade. Então, por isso, ó, que aqui eu já dei o exemplo para vocês verem, tentarem entender para poder fazer os demais em casa. Mas a gente já pode dar um toquezinho aqui nos demais para poder ver se vocês compreenderam. 35 é o próximo número. Então, como que eu escreveria aqui? 3 dezenas e 5 unidades. 29 é o próximo número. 2 dezenas e 9 unidades. 81, 8 dezenas e 1 unidade. 52, 5 dezenas e 2 unidades. Lembrem-se, se só tem 2 números, 2 algarismos que formam um número, né? Então, o primeiro vai ser o da dezena, o último das unidades, tá? Aqui agora, no quarto quesito, né? Do outro lado. Aqui.
Tá pedindo para vocês desenharem 2 dezenas. Quanto dá 2 dezenas? A gente aqui, ó, separou por dezena e só tinha uma dezena, que corresponde a quanto? 10. Então, se eu quero 2 dezenas e 3 unidades, antes de eu desenhar, eu posso pegar esse número que está decomposto e fazer a composição. Se eu tenho 2 dezenas, então eu tenho o número 2, 2 aqui na frente. E 3 unidades, então o 3 vem logo seguido do 2, aqui atrás. 23. Então, quantas bolas de basquete essa questão número 4 está pedindo para vocês desenharem? 23 bolas, tá? É só isso nessa quarta questão. Você vai desenhar 23 bolas. Agora, o quinto quesito está pedindo para compor os números, porque eles já estão decompostos. A mesma coisa de como estava escrito lá na questão número 4. Aqui na questão número 5, tem aí, ó, na primeira parte, 2 dezenas e 5 unidades. Aí você vai compor os números, escrever numericamente o que isso significa, o que isso representa. Então, 2 dezenas, ó, a mesma coisa da outra questão, 2. 5 unidades, 25. E aí vocês continuam o resto. 8 dezenas, 9 unidades, 89. 5 dezenas, 6 unidades, 56. 1 dezena, 8 unidades, 18. E aí terminamos o quinto quesito. E no quesito número 6, tá pedindo para fazer esse processo aqui, ó, da decomposição. Tá vendo? Bem parecido com aquele lá do primeiro quesito, né? Que quando a gente descobriu que tinha 1 dezena e 4 unidades, isso significa que tem 14 bolas no total, a gente fez 10 mais 4, que corresponde a 14, que são 14 unidades, né? Então, da mesma forma, a gente vai fazer nesse aqui embaixo, ó. Aqui já tem um primeiro exemplo, né? 39 corresponde ao número 30 mais 9. E esse 30 é o quê? 3 dezenas. 39, o 30, 3 dezenas e 9 unidades. E se eu tenho 44? Seria o mesmo que o quê? Aí vocês vão colocar igual a 40 mais 4, que significa que temos quanto? 4 dezenas. Eu vou abreviar aqui, tá? Mas vocês escrevam o nomezinho completo. E 4 unidades. E o 59? O 59 é 50 mais 9, né? Que corresponde a 5 dezenas e 9 unidades. E o 65? 60 mais 5. 6 dezenas, 5 unidades. 82? 80 mais 2. 8 dezenas, 2 unidades. Tá vendo? Esse assunto não é difícil de composição e decomposição. Normalmente, os assuntos que a gente ainda está aprendendo nos assustam um pouco de acordo com os nomes deles, né? A nomenclatura deles. Mas quando a gente procura estudar direitinho e entender, aprender, então a gente percebe que nada é muito difícil que a gente não consiga aprender, tá certo? Agora eu queria mostrar rapidinho para vocês de que durante este processo de aprendizagem do assunto de composição e decomposição, a gente trabalha com um material bem importante que vocês não estão podendo trabalhar nesse momento porque estão em casa, né? Nesse período de pandemia, então o material acabou ficando na escola. Mas é um material que a gente chegou a trabalhar em sala de aula, então não é desconhecido para nenhum de vocês, com certeza. E eu trouxe aqui algumas imagens só para a gente poder relembrar um pouquinho sobre eles, tá certo? Vamos ver aqui, ó, esse, por exemplo. Estão lembrados desse material? É o que a gente chama de material dourado, né? Essa caixa aí, com essas pecinhas dentro, representa um material dourado, que a gente trabalhou na escola quando estávamos tendo as aulas presenciais, né? Aí a gente vê aqui que esse material dourado, quando a gente retira as pecinhas de dentro, ele é dividido dessa maneira aí, ó. Ele tem esses cubinhos pequenininhos, que é o que a gente chama de unidade. Esse cubinho pequenininho representa a unidade, tá? A gente tem esse cubo grandão aqui, que a gente não chegou a manipular ele na sala, porque ele representa a unidade de milhar, significa que é quando os números já entram na casa dos milhares. A gente não chegou a trabalhar com essa parte da representação numérica, por isso que não chegamos a trabalhar com esse cubo grande, né? Mas foi apresentada todas essas pecinhas para vocês. Essa aqui, que é a placa,
E essa aqui é a parte da barra, que representa uma dezena, cada uma dessa, né? Uma barrinha dessa representa uma dezena. Então, recapitulando, uma barrinha representa uma dezena porque tem 10 quadradinhos pequenininhos coladinhos um no outro. Ou seja, 10 quadradinhos desse, ó, cubinhos desse, bem juntinhos assim, formam uma barra de uma dezena. Aí esses cubinhos aqui, uma unidade. Esse daqui são 10 barrinhas dessa aqui de 10. E a grandona, como eu falei, que é o milhar, né? Aí tem até aqui, ó, a outra explicaçãozinha para vocês não esquecerem. Um milhar, né? 1000, 100, 10 e uma unidade. Repetindo, o cubo grande representa 1000, a placa 100, a barra 10 e o cubinho pequeno uma unidade. Isso aqui eu estou explicando para vocês para a gente rever, recapitular sobre a importância desse material dourado aqui, porque já foram atividades com a representação desses desenhos para poder vocês destrincharem o que significava, mas também se tiver uma próxima tarefa envolvendo esse material aqui, aí já foi recapitulado nesse vídeo o que cada um representa, né? O material dourado ele é usado para auxiliar nas representações numéricas e para auxiliar também na resolução de continhas, de mais ou menos, né? Ou até de outras contas também, ele ajuda em todas elas. Mas como a gente está aprendendo agora as continhas de adição e subtração, né? Ajudam, auxiliam vocês nisso. Como tem muitas criancinhas que reclamam assim, que não tem quantidade de dedinhos suficiente para contar de acordo com a quantidade muito grande de números, então o material dourado serve como base para poder te ajudar no processo de soma ou subtração, quando aquelas continhas precisam de um pouco mais de dedinhos do que apenas os 10 das nossas mãozinhas. Então esse material é bom e vem a calhar, é bem útil nesse sentido. Mas ele também nos ajuda nesse processo de composição e decomposição, tá? Porque quando eu trabalho o pensamento de dezena e unidade, eu logo posso utilizar o material dourado para representar isso. Eu tenho o cubinho da unidade e tenho a barra da dezena, tá? E aí já tem alunos que estão escrevendo já até 100, até 200, até 300, então já poderia estar usando também aqui, ó, essa placa aqui que representa o número 100, né? Então se eu quisesse dizer, por exemplo, com o meu material dourado, né? Caso eu tivesse com esse material dourado em casa, se eu quisesse representar, por exemplo, vamos voltar aqui, esse espaço aqui que é maior, do quesito número 4, né? O quesito 4. Se eu quisesse representar o número 23 em material dourado, eu estaria representando ele com duas barrinhas, lembrando que as barrinhas valem 10 cada uma, né? Então, duas barrinhas já representaria o número 20. E 3 unidades, que seria o mesmo que colocar 3 cubinhos, né? Tá vendo? Então seria as duas barrinhas representando as duas dezenas do número 23 e os 3 cubinhos representando as 3 unidades do número 23. Seria assim que a gente representaria esse número com o material dourado. Agora, se eu tivesse o número... Um exemplo, né? Se eu tivesse o número 112, como eu poderia representar isso, então, com o material dourado? Lembrando, né? Lembrando aqui que a minha barrinha, como eu usei lá no número 23, equivale a 10, mas se agora eu tenho um número que está na casa das centenas, eu tenho que usar uma dessas representações que esteja também na casa das centenas. Qual dessas equivale a 100? O cubinho, a barrinha ou a placa? A placa, né? Então aí a gente colocaria, ó, a placa, equivalendo ao número 100, a placa completa, e agora uma que possa equivaler ao número 10. Vamos voltar lá. Qual seria? A barrinha, né? Então, ó, aqui a gente coloca então a barrinha. E para representar as unidades, os 2 cubinhos, né? Que são 2 unidades. E para representar as unidades, os 2 cubinhos, né? Olha aí. Então a gente teria a representação
através do material dourado desses números. Isso também é chamado de processo de decomposição, também pode ser, porque ou eu represento dessa maneira, ou eu posso colocar aqui, né, 2 dezenas e 3 unidades. Se eu colocar assim, 2 dezenas e 3 unidades, eu vou estar me referindo ao processo de decomposição desse número. Então, ou com material dourado, ou com a escrita da decomposição numérica, né? E embaixo eu teria 1 centena, 1 dezena e 2 unidades, para fazer, no caso desse exemplo aqui, do número 112. Né? Eu teria a escrita da decomposição desse número, seria 1 centena, 1 dezena e 2 unidades. E eu também tenho a representação aqui, ó, do material dourado, tá vendo? Mais ou menos, né? Dá para entender. Não tá muito bem desenhado, mas dá para entender. É a representação dele, né? E teria então, na sequência, a escrita também desse número decomposto. Então, e também a outra forma seria aquela que a gente viu, né? Que decompondo, que para poder chegar em 23, eu teria o número 20 mais o número 3, que dá igual a 23. Então, seria isso ou isso aqui. Esse é o processo de decomposição do número 23. O número 23 em si é a composição numérica do que o enunciado do quesito número 4 pediu, né? 2 dezenas e 3 unidades. Então, a gente chegou lá no número 23. Mas se fosse o oposto, ela estivesse pedindo a decomposição do número 23, a gente poderia representar com 20 mais 3 igual a 23. Poderíamos representar através do material dourado com 2 barras e 3 cubinhos, que representam a mesma coisa, ou ainda poderíamos representar escrevendo 2 dezenas e 3 unidades. Existem essas 3 formas de decomposição do número e apenas uma da composição, né? Que é você olhar essa legenda aí e passar para uma escrita numérica, né? Daquela representação, que é como está pedindo aqui no quesito número 5, né? Já tem a decomposição e está pedindo para que você represente o número mesmo. Tá vendo? Então, cada um desses quesitos dessa atividade está pedindo para você compor ou decompor o número, e no processo de decomposição existem esses 3 tipos. Nessa atividade não está pedindo a composição do número através da representação do material dourado. Eu trouxe aqui para vocês como uma recapitulação do que a gente viu na sala de aula. E infelizmente nenhum de vocês puderam levar para casa em tempo hábil, né, o material dourado de vocês. Mas se isso ainda for possível daqui para frente, pelo menos foi uma forma de fazer vocês relembrarem um pouquinho do que a gente viu na sala, né? Antes de ficarmos em casa, a gente viu sobre isso na sala. Então, se pedisse para fazer a decomposição do número através do material dourado, era para vocês fazerem a representação desses desenhos de barra, de placa ou de cubinho, né? Respeitando o valor que cada um tem. Mas assim, o restante da tarefa envolve um processo que é simples e que a gente está vendo aqui, revendo aqui, como uma forma de construção numérica, de representação numérica, que pode ser de várias formas, tá vendo? Para que a gente possa entender, compreender e tirar as dúvidas sobre isso. Então, esse foi um vídeo que eu fiz para tentar recapitular esse assunto de composição e decomposição com vocês, ajudar aqueles que ainda estavam em dúvida sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e relembrado esse conteúdo, e espero que dê tudo certo na realização das atividades de vocês, tá? Mais uma vez, qualquer dúvida que ainda esteja pendente sobre o assunto, pode entrar em contato para que a gente possa resolver a dúvida e vocês possam aprender de maneira melhor, tá certo? Obrigada. Tchau, tchau, gente.